sendo. Já tá gravando, já pus para gravar. Pois não, pode começar. Espera aí, que ele tá... Para mim tá gravando. Tá gravando, sim. Então pode começar, Liane, por favor. Liette. Queridos, boa noite. É um prazer imenso estar com todos, nossos amigos do curso da Espiritualidade dos Animais. Hoje, nós temos uma reflexão sobre animais. Eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Fale sobre você um pouquinho. Me apresento. João, você tem aí aquela foto dos meus anjos? Tenho sim. Pode começar a falar que eu vou passar já. Então, queridos, uma parte importante do meu perfil é estar com os animais. Tive a Baby por 18 anos, que se foi para os campos do Senhor. Tenho 2 gatinhos, o Roger e a Samantha, e tenho essa matilha linda, que mora num terreno da Vila Brasilândia e que me foi entregue pela espiritualidade superior em junho de 2018. Desde lá, estou cuidando deles, éramos em 4, e um ano depois fiquei apenas eu. E isto é um motivo de alegria, são preciosidades que eu observo e vejo como é importante o nosso carinho, o nosso trato, o nosso cuidado, a nossa conversa com eles, porque nós somos deuses para eles e eles são nossos anjos. E eu gostaria de dizer que é muito feliz o meu encontro com vocês essa noite e compartilhar esses meus 8 anjinhos. Eram 11, sumiram 2, faleceram. Agora fala um pouquinho sobre você, Liette. A minha formação é jurídica e pedagógica. E por 25 anos eu fui diretora de uma escola pública, diretora concursada. Esses 25 anos, depois de começar no Jaçanã, esses últimos 25 anos foram na Vila Mariana, onde o trabalho foi um trabalho proveitoso, em favor de todos aqueles que estavam comigo, tem uma comunidade próxima, e também fizemos campanhas de castração dentro da escola. Não era muito bem visto, mas era algo que a gente podia fazer. E fizemos. Tá? Então, eu acho que é mais ou menos esse resumo daquilo que eu fiz, daquilo que eu faço. Tá certo. E agora nós poderemos ver aquele vídeo da astronauta. Isso. Vamos passar esse vídeo, pessoal. É um vídeo que vai mostrar o quanto o nosso planeta Terra é muito pequeno em relação a esses grandes sóis que vão ser mostrados neste momento. Preste atenção, que é muito bonito esse vídeo. Olá, tudo bem? Você já deve ter perdido a conta de quantas vezes já ouviu falar em planetas, estrelas e asteroides, não é mesmo? O assunto é fascinante. O problema é que muita gente não sabe qual é o tamanho real dos planetas e das estrelas. Se você é uma dessas pessoas, não se preocupe, nós vamos dar uma mãozinha para você. Comparando o tamanho dos planetas e estrelas, você vai ver que mesmo Júpiter, o gigante planeta do Sistema Solar, não é tão grande assim. Para que a gente possa comparar melhor o tamanho dos diversos astros e estrelas, vamos observar algumas imagens. A primeira delas mostra que a Terra e Vênus têm praticamente o mesmo tamanho. O raio equatorial da Terra é de 6.378 quilômetros, enquanto o de Vênus é de 6.051 quilômetros, uma diferença não muito grande. Marte, no entanto, é bem menor. O seu raio é de 3.397 quilômetros, ou seja, ele é um pouco maior que a metade da Terra, mas é 30% maior que Mercúrio,
que tem 2.439 quilômetros de raio, que por sua vez é o dobro de Plutão, com 1.160 quilômetros. Não é à toa que Plutão foi rebaixado a planeta anão, não acha? Nem os telescópios de médio porte conseguem vê-lo. Ele é menor que a nossa Lua, que tem 1.738 quilômetros de raio. Gostou dessa comparação? Então vamos à próxima. Ela mostra os gigantes gasosos como são conhecidos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e tem 71.492 quilômetros de raio, 11 vezes maior que o raio do nosso planeta. Se Júpiter fosse oco, caberia 2.000 terras dentro dele. Saturno, o segundo maior planeta, não fica atrás. Seu raio é de 60.268 quilômetros. Bem menores, Urano e Netuno têm 51.108 e 49.538 quilômetros de raio. Mesmo assim, são quase 8 vezes maiores que a Terra. A imagem mostra bem o quanto somos pequenininhos perto desses gigantes de gás. Na sequência, vemos o Sol. Seu raio de 695 mil quilômetros é 100 vezes maior que o raio terrestre. Até mesmo o gigante Júpiter não passa de uma bolinha de gude quando comparado ao astro-rei. Veja que a Terra, nossa bela Terra, não atinge nem mesmo as dimensões de uma pulga. Impressionante, não é mesmo? Mas as comparações não param por aí. Nem mesmo o Sol é tão grande quanto parece. A imagem mostra que até ele se torna uma pequena estrela quando comparado a outros sóis, muitos anos-luz distantes. Nosso Sol não passa de uma lanterna quando comparado à estrela Sirius, distante 25 anos-luz do nosso planeta. Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno. Mas até mesmo Sirius, se comparada à grande Arcturus, perde a sua majestade. Essa estrela gigante, 17 vezes maior que o Sol, põe suas concorrentes no chão e faz nosso Sol parecer uma pequena lamparina. Mas não se iluda, no universo a briga é boa e quando você acha que já viu tudo, pode se enganar. Agora, quem parece uma pulga é a gigantesca Arcturus. Perto de Antares, uma supergigante vermelha distante 600 anos-luz da Terra, tudo parece pequeno. Antares é 700 vezes maior que o nosso Sol e brilha 10.000 vezes mais forte. Essa estrela se localiza no centro da constelação do Escorpião e, devido à sua coloração avermelhada, alguns astrônomos a chamam de Coração do Escorpião. Como deu para notar, em um universo tão gigantesco, a nossa Terra não é tão importante quanto imaginávamos, não é mesmo? Eu vejo você... É isso aí. Então, queridos, essas comparações nos levam a refletir sobre o universo como uma grande explosão do amor divino. O tamanho, a função, a localização tem um segredo para nós e uma clareza para Deus. Quando Deus criou e continua criando universos infinitos, ele sempre tem um propósito e sempre leva em consideração, possivelmente, a humanidade, porque eles servem a um princípio que é do amor. O princípio que Deus cuida de nós como cuida de todos os seres da criação. Nós vemos que o progresso é a lei. Por isso, nós vemos que em outros mundos, mundos com encarnados e mundos espirituais, existem animais, como existem espíritos humanos. Por quê? Ora, toda essa pleiade de planetas, de cometas, de estrelas, de nebulosas, são feitas a nosso favor.
para a nossa evolução. E o animal, ele nos faz sempre lembrar uma origem comum, que nós passamos por muitas etapas antes de chegarmos a essa infância espiritual na qual nos encontramos. Nós vemos, por exemplo, que a Terra, segundo veremos o que Jesus nos diz, e a nossa astronauta mostrou, ela é bem pequena, minúscula até frente ao universo, frente a outros corpos celestes. Mas para nós é um grande local, é um grande planeta, é onde nós estamos porque devemos estar. Então, quando Jesus nos diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou teria dito, pois me vou para vós preparar um lugar. Isso está em João, que ouviu de Jesus essas palavras, do capítulo 14, versículos de 1 a 3. Aí, Jesus já ministrava esse grande ensinamento que depois o Espírito da Verdade, esse conjunto de espíritos de luz, vieram nos ensinar e vieram esclarecer sobre a pluralidade dos mundos. Alguns habitados e outros não. Como o Sol, por exemplo. Nós temos informações espirituais de que o Sol não tem habitantes. O Sol é um foco de eletricidade, é um centro de luz, onde reúne-se espíritos superiores que irradiam seus pensamentos para outros mundos, onde espíritos menos iluminados, mas que regem esses outros planetas, levam essas mensagens e essas diretrizes. Então, nós vamos ver que o fluido cósmico universal leva dessa fonte de luz mensagens para outros planetas. Vemos, por exemplo, que a Terra ela tem ainda a predominância do mal, mas é a nossa escola. Então, nós vamos ver que precisamos avançar muito, física e moralmente. Marte, um planeta inferior à Terra. E vamos ver depois na Revista Espírita que Marte tem ainda espíritos encarnados cujo aspecto ainda é primitivo, cujos animais são ferozes, vivem em constante guerrilha entre si, estraçalhando-se uns aos outros, e os homens ainda cometem atos brutais. Então, nós vamos ver que na Revista Espírita nós temos uma mensagem, né, sobre Marte, que diz exatamente isso. E nós temos, do senhor Sardu, outra mensagem diferente sobre Júpiter, que vamos esclarecer depois. Vênus seria mais adiantado do que a Terra. Júpiter, o superior, aquele onde os espíritos são mais avançados e os animais mais desenvolvidos. Falaremos sobre eles mais detalhadamente. Saturno seria menos adiantado que Júpiter.
no entanto, mais adiantado do que a Terra. Então, nós vamos ver que existe uma união, uma corrente que liga todos os corpos, um sentido divino que nós desconhecemos, que justifica a sua existência. Eles não estão no firmamento apenas para embelezar as nossas noites, e o sol para embelezar os nossos dias e nos aquecer e fazer germinar as sementes. Então, nós vamos ver que Jesus já deu a mensagem do Pai para nós. Mas ele mesmo disse: quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. E a grande maioria de nós, que poderíamos até estar lá, e outros representantes da humanidade, não estávamos preparados. E aí, como ele disse, pedirei ao Pai. Vou, mas pedirei ao Pai que mande o Consolador, para que ele possa esclarecer tudo aquilo que eu disse e que vocês não entenderam. E tudo aquilo que eu não pude dizer porque vocês não tinham alcance. E no século XIX, com o trabalho incansável, inteligente e sagaz desse missionário que foi Allan Kardec, o Consolador veio até nós. Então, nós vamos observar que, além dos espíritos nos trazerem esses esclarecimentos de Jesus, que Jesus soube consolidar em poucas palavras, os espíritos trouxeram verdadeiros tratados. No livro dos Espíritos, com a filosofia da doutrina espírita, no livro dos Médiuns, a parte científica. E nós vemos experimental, e vemos as obras como a Gênesis, Céu e Inferno, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, temos que prestar atenção quando lermos o Evangelho, porque cada vez que prestamos atenção, saltam daquelas linhas esclarecimentos que pareciam ocultos, mas que nos são revelados. Quanto mais estivermos na sintonia do Mestre, nos momentos das nossas reflexões. À parte essa questão física, material do universo, nós vimos também que existe uma escala espírita, ordens de espíritos, segundo o seu grau de desenvolvimento e de perfeição. Dentro dessa escala, nós temos ordens, e dentro dessas ordens, infinitas subordens, que não cabem nesse momento. Então, nós vamos ver que existem os espíritos puros, que são da primeira ordem, que alcançaram a perfeição. Não sofrem influência da matéria, têm uma superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outra ordem. Temos a segunda ordem, os bons espíritos, onde o desejo do bem é a sua preocupação, mas todos ainda têm provas para suportar. Temos os de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Estão no início da escala. Se nós invertermos a questão da evolução, são espíritos... Oi, meu bem. Você está fugindo da aula, Eliette. Entra no slide, por favor. Você está falando, você tem que falar dos animais
no mundo, Isso. em outros mundos. Então, Você está muito empolgada. Então, vamos no Ernesto Bozano. Exato. O Bozano aqui, ele está essa citação está na conclusão, nas conclusões do Bozano. Por quê? Ele discorre sobre fatos, sobre experiências, sobre relatos de pessoas com seus animais. Ele mostra aqui que ele quer mostrar e faz uma estatística, porque ele é um cientista, sobre casos de premonição de animais antes e depois dos homens, aparições de fantasmas de animais, e quer provar que a psique do animal sobrevive à morte dele. Então, nós vamos ver faculdades telepáticas supranormais. É isso que ele faz na pergunta Os Animais Têm Alma?, que é uma obra muito interessante, é uma obra que merece ser lida, porque os casos são reais. Aí nós temos a afirmação no Livro dos Espíritos, questão 597, os animais possuem inteligência, que lhes faculta certa liberdade de ação. Então, haverá neles um princípio independente da matéria? Sim, há. E sobrevive ao corpo. Ora, se há algo independente da matéria que sobrevive ao corpo, nós conhecemos como alma ou espírito. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Olha que interessante essa pergunta. É também uma alma, se quiseres, dependendo isso do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à alma do homem. Há entre a alma dos homens e a dos animais e dos homens distância equivalente a que medeia entre a alma dos homens e Deus. Sempre há uma defasagem própria da evolução. Mas isso não quer dizer que eles não sejam uma alma. E na questão 600, sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte no estado de erraticidade, porque nós vamos ficar um tempo no espaço. É necessário para o aprendizado, para a reflexão. Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. Após a morte, pelos espíritos incumbidos disso e utilizados quase imediatamente, não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. É muito próxima, no geral, o desencarne da reencarnação. Por quê? Eles precisam de novas experiências. E não tem, na verdade, não é? Nem todos, a maior parte não tem tarefas a cumprir na erraticidade e voltam logo. Não é? Então, nós vamos ver que os animais estão sujeitos a uma lei progressiva, sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais. O cão, o elefante, o cavalo. Imaginemo-nos dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais que não fariam sobre a direção do homem. Então, nós podemos aqui já colocar os animais em Júpiter.
Essa manifestação na Revista Espírita de agosto de 1848 fala exatamente isso. Que os homens têm a aparência humana, mas mais bela, mais alongada, mais etérea, mais quintessencial. E os animais já têm modificações físicas importantes. Eles têm, já como se fosse o nosso homem primitivo, mas já erecto, ele tem as condições de fazer esses trabalhos manuais. Quem faz em Júpiter os trabalhos de operários, de trabalhos pesados, da semeadura da terra, da colheita, são os animais. Eles têm pernas, braços e mãos. Eles desenvolvem trabalhos. Então, eles têm o que os nossos animais não têm, polegares opositores. Porque, senão, como é que eles desenvolveriam as tarefas? Então, nós vamos ver, muito importante, essas condições que eles têm modificados. São mais inteligentes, são submissos ao homem, eles são calmos, cooperadores entre si e são de fundamental importância no desenvolvimento das tarefas mais pesadas para eles. Agora, da onde tiraria os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial do que são dotados? De um único elemento que existe, do elemento inteligente universal. Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Sem dúvida alguma. Porém, no homem passou por uma elaboração que a coloca acima do que existe no animal. Por quê? Porque a evolução do homem não é exatamente igual à do animal. Então, o princípio inteligente que é absorvido pelo homem do elemento inteligente universal já é diferenciado. Então, nós vamos ver que em outra vida encontraremos espíritos de animais como de seres que já pertencem, pelo seu grau de evolução espiritual, ao reino hominal. Sim, eles chegarão, pela evolução, ao reino hominal. Como o homem, no seu início, nos mundos primitivos, das primeiras encarnações, quando ainda o princípio inteligente estava germinando, ele ainda nem pertencia ao que nós chamamos de humanidade. Mas era o princípio inteligente já forjado para ser um homem. E por várias encarnações, ele conseguiu adquirir aquele toque, aquela transformação que o colocou no gênero humano. Então, nós já estamos falando disso. Outros mundos, mundos espirituais. Já foi visto, colônias espirituais. Os livros de André Luiz já falam de animais na parte espiritual. Muitos auxiliando, trabalhando, aliás, em regiões até ásperas, regiões até trevosas, onde os cães, por exemplo, fazem um trabalho magnífico. E mundos físicos, por exemplo, essa sequência do sistema solar, Sol, não existe habitantes humanos, mas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, existem seres encarnados em evolução, cada qual no seu nível. Então, nós vamos ver
todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, pela função que Deus os criou. E o homem está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes, imaginam que só este pequeno globo, isso é um orgulho e um egoísmo, né? Ter o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo para eles. E aí nós vemos essa representação do homem primitivo, não é? Do Australopithecus, não é? Do Pithecanthropus, não é? Desses nossos antepassados, em mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, como já vimos. A Terra, que é a nossa escola, é o mundo de expiação e provas. Então, como nós vimos, é inferior, os espíritos a fim de prosseguir o estágio evolutivo, passando a maioria por provas e conforme a necessidade de expiações. Porque precisamos nós nos despojar das imperfeições. Mundos de regeneração. Então, nós vamos ver, nesses mundos, nós vamos começar a sentir uma felicidade de fazer o bem. Provas ainda existem, mas elas não são aguilhões como sofremos agora, com as expiações. Então, tem novas forças, há um repouso para toda aquela batalha, não é, que o espírito vem fazendo em muitas migrações sucessivas. E os mundos felizes. A predominância do bem, onde tudo acontece em conformidade com os princípios divinos do amor, da justiça e da caridade, que é uma lei. Mundos celestes ou divinos. Aqui não há mais o que se purgar, o que se depurar. Exclusivamente ao bem. Então, nós vamos ver, que isso nós já vimos, que o progresso é a grande lei. E o trabalho é que faz com que cheguemos positivamente à lei do progresso. Porque tudo isso são instrumentos que Deus nos dá para melhorarmos. Então, veja bem que lindo a religião dos espíritos, quando Emmanuel nos fala da pluralidade dos mundos habitados. Então, esse espaço incomensurável, porque nós não temos ideia de o tamanho, sabemos que é infinito, então nós temos mundos berços, aqueles mundos onde nós começamos as experiências. Os mundos experiências, onde nós fazemos aquilo de que necessitamos para que possamos dar saltos, sem ser saltos mortais, mas passagem de um mundo para o outro. Universidades, onde nós estudamos, templos, oficinas, mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Há mundos que são prisões. Por quê? Porque há aqueles espíritos recalcitrantes, que não mudam, que não melhoram, que estacionam, mas no nível ainda, não é, da maldade. Então, eles precisam passar por experiências onde vão conviver com seres semelhantes. Então, nós vamos ver que aqui as diversas esferas espirituais, superiores ou inferiores,
além das fronteiras físicas, em que a vida palpita com a mesma intensidade das metrópoles humanas. Nesta, nós vemos, então, que Chico, ele com saudades de sua mãe que perdeu, com quem perdeu contato pelo desencarne aos 5 anos, pede a ela que se manifeste. E ela se manifesta através de cartas de uma morta, escrita no início dos anos 30 e publicada em 34. Aqui, Chico pede a ela que esclareça por onde passou, que experiências viveu, aonde se encontra. E ela escreve mensagens, em geral, mensagens curtas, de uma página, onde ela vai esclarecendo a alegria de poder estar mandando essas mensagens, o que ela conheceu, os espíritos com os quais ela conviveu, as paisagens. E uma dessas parece esta aqui, onde ela fala que há muitas esferas, onde uma se entrelaça à outra e que existem escadas espirituais para se transpor, para se chegar de uma à outra. E essas esferas, elas são altamente preparadas para os espíritos que lá se encontram. Então, nós vamos ver. Não posso precisar o número dessas esferas, porque elas se alongam até o limite que a minha compreensão, por enquanto, não pode alcançar. Por que que nunca se alcança a compreensão total de algo? Porque isso é criação divina. E o objetivo e a explicação total encontram-se com Deus. Podemos entender e entendemos a maior parte das coisas que se nos apresentam, assim como ela. E ela diz, quanto mais evoluído ser, mais elevada será a sua habitação, que é algo que ela também encontrou, até alcançar o ponto em que essas esferas se interpelam com as de outros mundos mais perfeitos. A conectividade, a interseção dos mundos, segundo os espíritos nessa escala ascendente de progresso, sob todos os aspectos. Somente agora consegui passar para a segunda esfera, são inúmeras, e ela só tinha conseguido passar naquela oportunidade. E no capítulo 100, é um fechamento muito lindo de uma reflexão que ela faz acerca de tudo que viu e da onde passou, como a Terra. Imagina a Terra, cheia de suas belezas naturais, porém moralmente mais aperfeiçoada. E terás a imagem dessa segunda esfera. Temos casas, pássaros, animais, reuniões. E como o culto a Deus faz parte integrante de todas as coisas de nossa vida, há muita alegria entre nós. Então, se trata do mundo feliz. Por quê? Porque Deus está intermeando todas as relações, todas as tarefas, todas as coisas que se faz. Então, essa é a alegria. E ela escreve sobre Saturno. E ela acha encantador a atmosfera rosada, plena de luz, mas de claridade suave. Júpiter é claridade total sempre. Um sol magnífico cor-de-rosa, uma estrela esverdeada brilhava no infinito do céu.
outro sol surgia, amarelo, cor de laranja amadurecido. O elemento sólido do orbe que pisávamos era formado de substâncias que não me é possível descrever. Mas lá observei a existência de oceanos e florestas, jardins, minerais, animais e muitas outras coisas equivalentes às da Terra, mas com um teor de materialidade quintessencial. Então, a beleza, as cores, se destacam muito mais. Mundos que formam o universo onde outras humanidades realizam a marcha evolutiva. Então, nós vemos que os animais em outros mundos, eles se adequam, como em Marte, ferozes, mais agressivos, expressão mais tristes, mais feios. Júpiter já toma algumas formas que lembram a humanidade. Então, isso é um fecho daquilo que estamos comentando. De todos os planetas, o mais adiantado sobre todos os aspectos. Está falando do sistema solar. É Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. No entanto, na revista Espírita, nós vemos que há uma gradação entre esses espíritos considerados bons. Não é que uns são melhores que os outros, mas a evolução, uns são mais evoluídos do que os outros. E pela luz que ele emite, e pelo volitar que eles têm, pode-se saber como são. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, está também na sua constituição física. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma daqui, sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo. Dispersa-se após a morte, sem ser submetida à decomposição pútrida. Veja como eles são mais esguios, mais altos, não é? E tem uma outra, por quê? A alimentação deles é frugal. Também ela sofre um processo que não é o nosso aqui da Terra. São outros tipos de vegetais, de legumes, de frutas, mas adaptados ao organismo de quem lá se encontra. Frutos e plantas. De alguma sorte, aliás, a maior parte eles aurem no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. Eles podem se alimentar também aspirando as coisas que ali lhes são oferecidas. Então, esse envoltório quintessenciado mais leve, os espíritos se desprendem facilmente, entram em comunicação recíproca apenas pelo pensamento, sem, todavia, excluir a linguagem articulada. Para a maior parte deles também, a segunda vista é uma verdade. Ela brota. E, pela qualidade deles, eles volitam. Eles têm, enquanto que os animais em Júpiter necessitam do solo, eles caminham, os humanos volitam. Cada qual seguindo a sua evolução. Olha que coisa linda! Os animais não estão excluídos desse estado progressivo, sem se aproximarem, contudo, daquele do homem. Seu corpo é mais material, prende-se à terra como os nossos. Mas os animais em Júpiter têm outra feição, outra natureza e outra qualidade. Olha que imagem linda, a submissão
do animal gigantesco a uma criança que com ele está inteirando-se. Sua inteligência é mais desenvolvida que a dos nossos animais. A estrutura de seus membros presta-se a todas as exigências do trabalho. São encarregados da execução de obras manuais. São os serviçais, os operários. Olha que coisa mais terna esse abraço. As ocupações dos homens são puramente intelectuais. Para os animais, o homem é uma divindade tutelar, que jamais abusa do poder para os oprimir. E esse desenho aqui é da casa de Zoroastro. Então, o médium Victorien Sardou recebeu do espírito Bernard Palissy esse desenho que mostra a residência dos animais. Porque eles vivem coletivamente, porque eles são harmoniosos. Eles conseguem, como as famílias vivem em verdadeiros palácios, enormes propriedades, porque elas se unem por afinidade espiritual. Então, nós vamos ver essa questão, essa pergunta que é importante. O corpo dos animais é material? É mais material que o dos homens? Sim. O homem é o rei, o deus planetário. Há animais carnívoros? Os animais não se estraçalham mutuamente. Vivem todos submetidos ao homem e se amam entre si. Ao contrário de Marte, onde se estraçalham com frequência. Há, porém, animais que escapam à ação do homem, assim como os insetos, os peixes e os pássaros? Não. Olha que lindo o animal fazendo uma tarefa de limpeza pública. Não, todos lhes são úteis. Disseram-nos que os animais são os operários, os capatazes que executam trabalhos materiais, constroem as habitações. É exato, sim. O homem não mais se rebaixa para servir ao semelhante. Essa palavra rebaixa talvez pode ser tradução. Ele não mais necessita fazer esse tipo de tarefa. Os animais servidores são ligados a uma pessoa ou uma família, ou são tomados e trocados à vontade, como aqui. Eu jogo pela janela do carro, que eu não quero mais, eu troco. Não. Todos se ligam a uma família particular. Mudais mais para achar o melhor. Vive os animais servidores em estado de escravidão ou de liberdade? São uma propriedade ou podem mudar de dono à vontade? Eles lá se encontram em estado de submissão. Os animais trabalhadores recebem uma remuneração qualquer por seus esforços? Não. Porque a vida é comunitária. Eles trocam amor, trabalho e proteção. A faculdade dos animais desenvolve-se por uma espécie de educação. Eles o fazem por si mesmos. É a lei do progresso e a lei do trabalho caminham juntos. Os animais têm uma linguagem mais precisa e mais caracterizada que os animais terrestres, certamente. Eles se comunicam, eles têm o seu gesto, eles têm o seu som, mas eles se comunicam. Mesmo sem noção do evangelho, os animais o praticam. Não leram as epístolas de Paulo, ignoram tudo da fé e da esperança. No entanto, eles praticam as virtudes que o apóstolo chamava de caridade e que designamos como altruísmo, ajuda mútua, solidariedade e amor. Olha que coisa mais linda. E, ao final, essa citação da Gênese. O Espiritismo marcha ao lado do materialismo, no campo da matéria. Admite tudo o que o segundo admite, mas avança para além do ponto onde este último para. Gênesis 10:30. Obrigada, queridos. Estou à disposição
para perguntas, se houver. Tá, nós vamos primeiro assistir esse vídeo, depois Tá. eu abro para perguntas, tá bom? Obrigada, amigo. Eu psicografei um livro há cerca de 10, 12 anos, em que o escritor desencarnado anunciava que nós iremos receber hóspedes interplanetários. Como aconteceu com o planeta terrestre no momento da grande transição do Pithecanthropus erectus para o Homo sapiens e outros, na narrativa sublime do Espírito Emmanuel por Chico Xavier, também o espírito Filomeno de Miranda escreve nesse livro que nós íamos receber espíritos de outra dimensão. E ele teve a gentileza de dizer que seria do sistema das Pleiades, e que uma dessas estrelas iria oferecer-nos os futuros guias da humanidade, e que já estariam reencarnando. Isto porque, no conceito espírita, há um intercâmbio planetário, da forma que podemos mudar na Terra de um país para o outro, de uma para outra cidade. Também ocorrem reencarnações de pessoas de um planeta para o outro, a visita de mentores especiais de uma esfera elevada para outra e vice-versa. Então, Manuel Filomeno de Miranda dizia que viriam de Alcione, uma estrela de grandeza superior, espíritos nobres, para desenvolverem biologicamente o corpo humano, a fim de nossas antenas psíquicas melhor captarem a vida transcendental. E que isso já vinha ocorrendo desde os anos 70, mas que em breve viriam em grande massa, não só para o Brasil, é óbvio, viriam à Terra para trabalharem pela mudança dos nossos programas, dos nossos hábitos e construir essa sociedade pela qual sonhamos, a sociedade do milênio posterior, a sociedade do mundo de regeneração. Isto porque, na visão espírita, da forma que é o progresso das cidades, das pessoas, dos países, também dos planetas. O nosso planeta seria um planeta inferior, porque é um planeta de provações, de expiações, de amarguras e de bênçãos. Então, que essas dores desaparecerão da Terra, porque nós iremos modificar a nossa estrutura moral, a nossa conduta espiritual, e receberíamos esses hóspedes que nos viriam ensinar transcendência, beleza, mas para que o mundo fosse melhor. Eles já estão reencarnando, eu acredito pessoalmente, já tenho estado em contato com muitos deles nas minhas viagens pelo mundo e confio que nos trarão grandes benefícios. Aqueles que aceitam o intercâmbio através dos OVNIs, dos discos voadores, têm informações muito boas em torno da questão. Do ponto de vista espírita, eles viriam espiritualmente, comunicar-se-iam, como também se reencarnariam. E é isso, pessoal. Perguntas abertas. Alguém gostaria de fazer pergunta? Oi. João, eu queria Vai. agradecer a você por esse curso maravilhoso que você permitiu ao organizar na Casa do Caminho, permitiu que eu pudesse participar e todos pudessem. Foi uma maravilha, João. Obrigada por isso, viu? Todos fazem parte desse grupo, né? E sozinho não faz nada. Precisamos de uma equipe de pessoas maravilhosas que estão sempre conosco, você, a turma toda, né? Que é assim que a gente começa a aprender, né? Aprender a colocar em prática a mensagem de Jesus. E é isso mesmo, minha irmã. É assim que a gente vai caminhando e aprendendo. E como nós sabemos, que você acabou de falar agora sobre Júpiter, eu tenho certeza que todos nós queremos correr um pouquinho para chegarmos pelo menos próximo a Júpiter. É verdade. Isso é verdade. E nós estamos ainda muito parados, ainda nós somos muito hominal animal, né? Então, as perguntas estão abertas. Quem gostaria de fazer pergunta para a Eliette? Pode abrir o áudio e o vídeo para fazer a pergunta. Oi, João, deixa eu falar só uma coisa. Nesse áudio que você pôs do Divaldo, tá me ouvindo? Estou me ouvindo bem. Uhum. Nesse vídeo que você coloca do Divaldo,
tem uma parte no livro do Transição, que é esse último que ele coloca, que tem uma passagem onde ele mostra, né, os espíritos caminhando e animais, cachorros, né, junto com ele, com todos os espíritos, né, e esses animais acompanham os seus médiuns, né, dentro das casas espíritas para poderem ajudar, até para poder auxiliar o médium na psicofonia de entidades que estão assim num nível muito baixo, né, para eles poderem. E esses animais fazem um trabalho de controle. É assim, eu não lembro que capítulo que tá, porque eu já li e reli, eu volto toda hora. E eu achei assim fantástico, porque ele mostra, né, que eles vêm e ele mostra que eles já vêm de outros planetas, eles já estão auxiliando aqui na Terra, principalmente a nós todos, por causa da Covid. Muitos acham que nós estamos assim mesmo, com toda a espiritualidade, eles acham que é só a nossa espiritualidade no nosso planeta. Não. E eles estão trazendo junto com eles os animais. E esses animais é que estão auxiliando também junto à nossa psicosfera por causa da Covid e para que nós não tenhamos tanta interferência do outro fator, que é o lado um pouquinho maléfico, vamos dizer, né? Então, eu achei fantástico, porque ele fala de Júpiter, ele fala de Marte, ele fala de alguns outros planetas, e que os cachorros são os que mais auxiliam na psicosfera e no combate da parte do mal, né? Isso aí eu achei super interessante. Desculpa eu pegar o tempo. Não, Linda, foi maravilhosa esse seu esclarecimento. Foi muito bom mesmo, Linda. É isso mesmo, né? Por isso eu ia falar mais ou menos isso que você falou, Linda, porque é verdade. Eu coloquei exatamente de propósito esse vídeo do Divaldo, ia falar um pouquinho sobre o livro, que é exatamente isso que você falou. É para estimular a gente, a curiosidade tocou. Vamos lê-lo para vocês verem que exatamente o que o Divaldo fala, como eu falei no início da aula, que eu estava falando, que quando a gente está em trabalho mediúnico lá na Casa Espírita, quando a gente está no nosso curso de Espiritualidade dos Animais, a gente vê os grandes mentores chegando com seus animais. Sim. Né? Não só cães. Muitos vêm com os índios, eles vêm com leões, tem parece até urso, águia, parece muitos animais nos nossos trabalhos mediúnicos, para mostrar que exatamente são eles que ficam na frente para impedir, principalmente, ataque de forças trevosas. Exatamente o que eu acho super interessante é porque ele fala da atualidade, né? Porque praticamente o livro do Transição ele fala muito do nosso Covid, né? E que ele coloca, né? Que nós tínhamos que agradecer muito esse vírus, né? Que é uma coisa que ninguém faz, né? E que os animais auxiliam combatendo o vírus e combatendo o lado mal também das coisas. A nossa psicosfera, ele fala que ela está muito enraigada, porque a mente humana não auxilia. Nós, como humanos, não auxiliamos a auxiliar. E coisa que os nossos animais é que auxiliam. Com certeza. Bem lembrado. Aí, pessoal, tá vendo uma dica para lermos esse livro. Muito bom, muito bom. Leiam, livro de estudo. Quem já leu Transição Planetária, ele é uma continuação de Transição Planetária. Quem quer ler primeiro esse do Divaldo, pode ler. Mas primeiro, quem não leu, leia a Transição Planetária, porque na hora que vai pegar esse outro, você vai fazer a junção. Ele fala de Gênesis, ele fala de uma série de coisas. É muito interessante, é fantástico esse livro. É fantástico. Desculpa, eu não entendi uma coisa. Ele fala que devemos agradecer o vírus da Covid, por quê? Sim, por você ter gratidão, porque muitas vezes nós não agradecemos nada do que a gente recebe. E um vírus, ele não quer dizer que ele vai te matar. Ele vai te trazer conhecimento, ele vai te trazer transformação.
que é uma das coisas que a gente não... Alô? Oi? Que é uma Sim, das entendi. coisas que o ser humano não está fazendo nesse momento. É o que o Divaldo, é o que a espiritualidade pede, para que nós tenhamos gratidão por tudo aquilo que a gente recebe, pelas doenças, pelos nossos animais, por tudo aquilo que a gente tem de melhor recebido aqui dentro do nosso planeta. E é o que o ser humano não faz. Uhum. O Obrigada. Covid, ele é um vírus colocado, realmente, ele é um vírus que veio para transformar o planeta. Só que nós, como seres humanos, não estamos aceitando. E é por isso que ele fala no livro que muitos animais estão dentro do nosso planeta, na nossa psicosfera, para auxiliar o ser humano. Graças a Deus. Por isso que muitas vezes nós entramos dentro de casa e os animais... Eu tenho gatos, eu tenho 3. Se eu não estiver bem, você pode crer, esses gatos vão vomitar pela casa. E quando eu olho, eu já sei que é porque eu vim com alguma coisa e eles fizeram absorção. Nada, não é diferente do que o trabalho animal está fazendo na nossa psicosfera e para nós. Eles estão limpando o nosso planeta, só que nós, como seres humanos, nós não entendemos. Por isso que ele fala, leiam primeiro Transição Planetária para ler esse outro segundo do Transição. É maravilhoso, vale a pena, é muito culto, é muito. Verdade. É um aprendizado. Obrigada. Desculpa, Obrigado, João. Lina. Não, Lina, maravilhoso. Exatamente, eu ia falar exatamente isso que você falou, que é exatamente, primeiro, leia, pode até ler se vocês quiserem, mas Sim, Transição Planetária vai dar toda a base para você entender transição. Exatamente. Exato. E aí ele te mostra, né, no Transição Planetária, ele também te mostra os animais, né? Com certeza. Tem um livro, eu falei acho que foi a semana retrasada, eu falei sobre o livro do... Nossa, do Luiz Sérgio, aonde ele está numa colônia espírita, onde ele coloca, ele aprende e eles mostram para ele o desenvolvimento dos animais quando eles desencarnam daqui da Terra e vão cada um para suas colônias. É maravilhoso. Eu não lembro o nome do livro, eu vou pegar a semana que vem para mostrar. Ele é maravilhoso. Eles mostram praticamente toda a evolução do animal. E eles mostram o trabalho deles na colônia. Isso. Passa esse livro, o nome, a capa dele para mim, que eu coloco no grupo. Eu passo para você no particular e aí você passa para as pessoas. Com certeza, é verdade. Obrigada. Pessoal, mais uma última perguntinha? Ou quer comentar alguma coisa? Que está chegando no nosso horário. Então, é um breve comentário sobre a questão dos animais, a ajuda deles, nesse momento de Covid. É muito claro, porque nós vimos, principalmente o ano passado, as pessoas que estavam solitárias em casa, elas recorreram muito à adoção de animais, né? Então, houve um grande volume de adoção e o animal realmente ajudou muito nessa parte emocional, né? Então, ficou muito claro a participação deles nesse momento que a gente está vivendo. Isso, exatamente. Mais alguma pergunta? Esse assunto é maravilhoso. É fantástico. Uhum. Então, já que não temos mais nenhuma pergunta e nenhum esclarecimento, eu vou pedir para a nossa querida Xuxa. Xuxa, você faz, Xuxa, a nossa prece e não esquecer de fazer as vibrações e a fluidificação da água, por favor. Tá. Boa noite a todos. Começando a agradecer ao plano espiritual e agradecer ao convite, né, pela nossa oportunidade de estarmos aqui hoje, né, juntos, pela oportunidade que nos deu de estar fazendo esse curso online, né, e muita gente está podendo participar. Então, isso que é mais importante, mais interessante, porque é como eu não lembro o nome dela, disse, agradecer mesmo, agradecer a todos, porque o convite não é uma praga, o convite é uma bênção para nós, a gente pensar bem, né, a gente vamos ver, olhar bem para isso como uma bênção, como um aprendizado, né, ele nos deu a oportunidade de nos conhecermos e conhecer também as outras pessoas, nos ajudarmos, porque a gente só ajudava os outros, então
a oportunidade que a gente tem para estar nos ajudando. Eu acho que isso é muito importante. E agora vamos fazer as nossas vibrações. Vibramos pelo mundo, pela paz do mundo, vibramos por todas as nações e seus dirigentes, vibramos pelo Brasil, por nossos governantes e todos os seus habitantes. Vibremos pelos moradores de rua, pelos drogados, pelos alcoólatras, vibremos por todas as famílias e desajustes. Vibremos pelas crianças e idosos desamparados, vibremos pelos hospitais, albergues, orfanatos, asilos, fundação, casa, FEBEM, penitenciárias. Vibremos por todas as doutrinas e religiões que praticam os ensinamentos de Jesus. Vibremos especialmente pela doutrina espírita, pela aliança espírita evangélica, pela nossa turma, pelos nossos expositores, né, que foram os expositores, João e a Eliette, né, e toda a equipe, né, nossos lares, e pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade leve onde que se fizer necessário. Vou fazer uma oração de cura, né? Senhor, afasta-me do egoísmo, da inveja, do orgulho, da vaidade, da avareza, da calúnia, do ódio, da falsidade, da maledicência, da vingança e da violência, e de todas as más energias, influências e interferências, e de todos os maus pensamentos, princípios, sentimentos, e de todas as dores, aflições e sentimentos e sofrimentos do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma. Divino Mestre, ilumina-me com suas virtudes de cura. A fé que move montanhas, a esperança que nos renasce, a paciência amiga da perfeição, a caridade para com os carentes, a humildade que nos exalta o espírito, a sabedoria para saber discernir, a lealdade e a nobreza de caráter, a harmonia interior e universal, a paz, o bálsamo para a alma, o perdão a si e ao próximo, o amor que nos constrói e sublima, a cura de todos os nossos males e doenças, extraído do livro Pensamento de Luz. Vamos também fazer a bênção das nossas águas, dos nossos lares, dos nossos animais, dos nossos vizinhos, do planeta, do país, do universo. Assim vamos agradecendo. Eu vou dizendo assim para vocês: eu me abraço a vocês e uno meu coração aos seus, para que juntos possamos fazer tudo aquilo que sozinho não conseguiríamos. Tudo estará bem enquanto os laços que nos unirem forem maiores do que aqueles que nos separariam. Nós somos fortes no Senhor e na força do seu poder. Nós somos fortes no Senhor e na força do seu poder. Nós somos fortes no Senhor e na força do seu poder. Que assim seja, com a graça de Deus. Gratidão a todos. Muito obrigado. Eliette, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Obrigada, Ju.